Boa tarde. Boa tarde. A todos. Nós estamos aqui reunidos na primeira Câmara de Conciliação e Mediação de Arbitragem, no Núcleo da Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Me chamo Janaína Batista Moreira e, juntamente com a senhora Júlia Japiaçu, venho aqui na função de árbitro do processo número 24/06, movido pelas partes Isadora Matos e Ismael Carvalho. Trata-se, então, do pedido de instauração de resolução de conflito movido pela demandante senhora Isadora Matos Cazuza, em função dos prejuízos causados em sua propriedade em decorrência da invasão dos galhos de árvore alocada na propriedade do senhor Ismael. Ela alega que, tentando contato com o mesmo, ele se recusou a pagar pelos danos na importância de R$ 740 e pede pela instauração do processo arbitral e que ela seja compensada pelos valores supercitados. O demandado senhor Ismael confirma que foi notificado pela Isadora, contudo alega que realiza regularmente a poda das plantas e que encontram-se em sua propriedade, não podendo ser incumbido da responsabilidade nesse caso. Ele cita ainda o artigo 1283 do Código Civil Brasileiro, que discorre que as raízes e os ramos das árvores que ultrapassam a extrema do prédio podem ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Finalmente, o senhor Ismael pede pela improcedência do pedido da requerente e pela resolução diligente do conflito. Em sequência, solicito o depoimento da requerente, a senhora Isadora. Bom, como eu já tinha falado no pedido, entrei em contato com ele para resolver acerca, dos prejuízos que foram atribuídos a mim por conta dos galhos de árvores localizados na residência dele. Esses galhos eles estão ultrapassando o limite do muro e invadindo a minha propriedade, quebrando meu telhado, além de causar sujeira, no quintal, mas a minha reclamação principal foi acerca dos prejuízos no telhado. E aí notifiquei a ele, mas não obtive resposta. Obtive uma resposta, mas uma resposta negativa. Ele se recusou a arcar com o custo, do conserto do telhado e da poda das árvores. Mais alguma coisa? Não. Finalizando o relato, o senhor Ismael, na contestação, ele alega que não pode ser responsabilizado por essa poda, nesse caso, que houve negligência por parte da solicitante. Nesse momento, eu solicito o depoimento da parte demandada, o senhor Ismael. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Ismael e eu sou da parte demandada. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os conciliadores e gostaria de destacar que em toda a minha vida eu nunca tinha visto algo tão absurdo. Porque eu, Ismael, eu sou um ser humano, eu não tenho poder sobre a natureza. Mas, enfim, vamos às realidades dos fatos. No mês de março, eu fui surpreendido por uma mensagem da senhorita Isadora, requerendo que eu arcasse com os prejuízos e a poda da árvore localizada em meu terreno, pois eles estavam ultrapassando os limites e causando um prejuízo à mesma. Obviamente, eu me recusei a arcar com os custos de R$ 740, se não me engano, para reparos e a poda da árvore. Gostaria de destacar que quando eu adquiri o imóvel, a árvore já estava em grande estatura, e em nenhum momento a demandante, Isadora, ela me comunicou para eu fazer essa poda dessas galhas. Ela só fez a comunicação quando essas galhas geraram prejuízo à mesma. Só mais um ponto que eu gostaria de esclarecer é que eu não possuo nenhuma culpa e que é de todo e direito e dever dela cortar os galhos, como o artigo que eu mencionei na minha contestação. Mas gostaria de destacar que eu estou disposto a resolver o impasse de forma amigável. Certo. Mais alguma coisa, senhor Ismael? Não, só isso mesmo. Ótimo. Bom, dada a fala de ambas as partes, a gente tem instaurado aqui que a concordância no que diz respeito à necessidade da poda de ambos os lados. Os dois têm interesse em resolver o conflito amigavelmente e se comprometer com uma solução que evite desgastes futuros. Então, abrimos então aqui um momento de discussão e esclarecimento dos pontos, para que a gente possa então chegar em um acordo. Senhora Isadora, a senhora ouviu, o relato aqui do senhor Ismael, os pontos que ele colocou.
A senhora tem alguma coisa para falar sobre isso, colocar novos pontos em relação à questão aqui discutida? Sim. Em contrapartida do que eu mesmo afirmou, né? Realmente, quando ele comprou o terreno, a árvore já estava, né, no tamanho que ela está hoje. Porém, o proprietário anterior, né, do imóvel dele, mantinha a poda da árvore em dias, tanto para o lado dele quanto para o meu. Em relação a eu ter o direito de cortar, né, os galhos da árvore que ultrapassa para a minha residência, sim, eu tenho essa possibilidade, mas não é viável para mim passar o resto da minha vida podando galhos de uma árvore que não me pertence, não está na minha residência, não está aqui na minha propriedade. Então, cabe a ele, já que está na propriedade dele, é responsabilidade dele arcar, entendeu? Se ela está ultrapassando, está na propriedade dele. Se fosse na minha propriedade, eu podaria se estivesse ultrapassando a propriedade dele. Em relação aos gastos, ao prejuízo do telhado, eu até posso me isentar ele dessa parte, posso arcar com o prejuízo do meu telhado, contanto que ele concorde em arcar com a poda, pelo menos a poda da árvore que pertence a ele, já que ela se encontra na propriedade dele e não na minha. Compreendi. O senhor Ismael tem alguma coisa para rebater em relação a esses pontos? Se concorda com o que a senhora Isadora colocou? Tem. Primeiramente, que se a lei fala uma coisa, a gente tem que cumprir ela. Então, a árvore está localizada bem na divisa, mas ela está no meu terreno, está na divisa. Quando eu comprei o imóvel, como eu já ressaltei anteriormente, a árvore já estava com os galhos passados. Ela nunca me informou sobre isso. Eu só fui surpreendido agora, no mês de março, com as mensagens dela. E aí eu tentei evitar um processo longo no judiciário, por isso que a gente veio aqui para a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Por esse motivo. Em questão das galhas passando, ela falou que não era viável para ela. Como assim não é viável se a lei diz que é seu dever fazer essa paudagem? Então, eu prezo pelo cumprimento da lei. Então, eu acho que eu estou correto, porque é algo natural, a árvore passou naturalmente, eu não tenho culpa nenhuma sobre a causa. Então, eu acho que é isso os meus pontos que eu tenho a esclarecer. Ok. Senhora Isadora, a senhora tem alguma solução para esse conflito? A gente já conversou, já discutiu aqui. A senhora teria algum acordo para propor para o senhor Ismael? Bom, como eu já havia mencionado anteriormente, eu sugiro que eu arque realmente com os custos do meu telhado, já que o mesmo se recusa a pagar e acha que não tem culpa pela causa, e ele se responsabiliza de arcar com a poda da árvore da propriedade dele. Essa é a minha sugestão de acordo. Senhor Ismael, o que a senhora Isadora está pedindo, então, era que o senhor se comprometesse a pagar os R$ 120 que ela teve com os gastos de manutenção aí da poda dessa árvore, que em decorrência da falta da poda do lado dela, causou os prejuízos ao telhado. Sobre essa preposição, o senhor está de acordo? Tem alguma oposição? Eu só gostaria de saber, em questão desses valores, se, como ela não juntou nenhum documento, com quem vai ser feito e tal, porque, como eu mencionei na minha contestação, eu faço essas podas regulares em meu terreno. Então, eu acho que na próxima poda que eu fosse fazer, eu já incluiria essa parte da podagem do terreno dela. Mas, obviamente, eu não sei dizer quanto que ia ser esse valor, então eu gostaria de saber por parte dela se ela poderia informar quem vai ser, como que vai ser, que eu me proponho a realizar essa questão da podagem, mas eu preciso ter um certo esclarecimento sobre. Senhora Isadora, em relação aos recibos, ambos do gasto com os reparos do telhado e com a manutenção da poda, foi anexado à petição inicial esses comprovantes de pagamento? Não, realmente não anexei na petição os comprovantes de pagamento. Mas em relação à poda da árvore, né, que ele se dispõe a podar, já incluindo no gasto dele, se é uma opção dele, ele pode optar pelo profissional da preferência dele, com o valor que ele achar que deve, com o profissional que ele escolher. Fica por conta dele, não interfiro nesta parte. E dou autorização para ele entrar do lado da minha residência, se for preciso, para poder fazer a poda das árvores. Certo. Então, em relação ao andamento futuro desse conflito, podemos deixar estabelecido que
de agora em diante, as podas realizadas pelo senhor Ismael regularmente já em seu terreno virão a incluir também a poda pelo lado da senhora Isadora. Ambas as partes de acordo? Sim. Sim. Perfeito. Em relação ao montante do pagamento que foi pedido pela senhora Isadora, ela já havia demonstrado interesse em abrir mão dos R$620, correto? Sim. Que era o valor do telhado. Quanto aos 120, senhora Isadora, você tem alguma exigência, alguma demanda? Acha que esse valor tem que ser encontrado pelo senhor Ismael ou você se compromete a abrir mão desse pagamento? Em decorrência à ausência dos comprovantes do pagamento que eu não anexei na minha petição, eu me disponho a abrir mão desse valor para que ele pague a mim. Então, se ficar realmente acordado de que a partir de agora ele vai arcar com o compromisso de podar a árvore, e em decorrência, né, da ausência dos comprovantes pela minha parte, já que eu não anexei, eu isento ele desse pagamento. Certo. Então, diante do que a gente está discutindo aqui, a gente consegue, então, chegar ao acordo de que os valores pedidos pela senhora Isadora ficam, então, resolvidos e que, de agora em diante, o senhor Ismael se compromete em realizar a poda em ambos os terrenos, se comprometendo com esse serviço aí de forma a não mais atrapalhar a senhora Isadora. Todos de acordo? Sim. De acordo, senhora Isadora? Sim. Perfeito, então. Decidido, vamos expedir um termo de acordo arbitral detalhando os pormenores que foram discutidos aqui durante o andamento do processo. Vamos disponibilizar para os senhores também a ata dessa audiência que está sendo realizada. Resolvido o conflito, então ficam as partes aqui dispensadas e a audiência finalizada. Então, boa tarde. Então, boa tarde. Obrigada, senhores. Obrigada.